o que de fato um cientista de dados profissional faz e por que as pessoas se enganam quanto a esta profissão. É bem interessante, é bem sutil a parada, mas o fato é que esse tipo de confusão aí que gera na cabeça da galera pode custar aí um pouco de tempo, né, se você souber exatamente o que, que é e o que, que faz esse cara, beleza? Eu sei que existem várias interpretações, tá bom, cientista? Então, assim, quando eu estiver falando aqui, é o posicionamento do Eduardo, né? Eu tô nesse mundo já há 16 anos, então, assim, eu já vi um tanto de coisa e eu preciso compartilhar contigo que ainda assim não existe uma norma, uma lei que fale, o cientista de dados só é aquele cara que faz isso e isso. Não existe isso, tá bom? É até bom que não exista, né? Por quê? Porque isso dá um pouco mais de flexibilidade para o trabalho do cientista de dados. Então, assim, o que eu vou trazer aqui é da minha experiência no dia a dia, tá bom? Então, cara, antes de falar o que é, o que não é, né? Então, o cientista de dados não é o carinha do relatório, beleza? O carinha que gera os dashboards, tá bom? O cientista de dados é o cara que fica ali fazendo limpeza nos dados, é o cara que fica ali criando variáveis, é o cara que fica ali fazendo estatística. Cara, o cientista de dados ele vai muito além disso, tá bom? Então o cientista de dados não é o carinha que vai ficar só fazendo manipulação de dados, não, cientista. O CD Pro, o cientista de dados profissional, é um cara que vai além, né? A gente já vai falar sobre ele. Que mais, né? O que não é um cientista de dados, né? O cientista de dados não é um cara que fica só treinando algoritmos de machine learning. Cara, definitivamente, né? Isso aí é só um pedaço do trabalho do cientista de dados, né? Cara, o cientista de dados faz muito, muito mais do que isso. Beleza? Então, o cientista de dados não é o cara que vai ficar brincando ali com a programação Python, com o SAS, cara, não. O cientista de dados vai além. Beleza? É o cara que vai precisar saber ali analisar bem os dados, né, Eduardo? Mas não é só isso não. Beleza? Eduardo, cientista de dados é aquele cara que vai ficar ali brincando com machine learning. Não é só isso não, vai. Então, beleza, né? O que é, então, Eduardo, um cientista de dados profissional? E aí, cara, eu queria brincar contigo aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, vai? Vou compartilhar minha tela aqui, abrir esse aqui mesmo. Então, vamos lá, né? Então, vamos falar aqui sobre aplicações de ciência de dados. Então, cara, olha só, né? Aqui, deixa eu fazer outro, né? Vai. Tá aqui, eu já tinha separado o outro aqui. Eu gosto de usar o mapa mental só para facilitar o trabalho, né? Então, aplicações de ciência de dados, beleza? Uma aplicação de ciência de dados, ela tem algumas fases, né? Então, ela tem algumas fases. A primeira fase, ela é resolução, né? A resolução não, né? É a interpretação do problema. Interpretação do problema de negócio, beleza? Então isso aqui, cara, é a primeira coisa que um cientista de dados vai fazer. Deixa eu colocar essa parada branca aqui, deixa eu ver se tem como editar esse negócio aqui. Beleza? Então, a interpretação do problema de negócio. Logo depois, o que esse cara vai fazer? Esse cara, dado que ele conseguiu entender o que é o problema de negócio, ele vai procurar os dados, né? Então, onde estão os dados, né? Então, ele vai fazer a conexão, conexão e análise dos dados. Beleza? Então, o segundo trabalho que ele vai fazer é esse. Ele vai, entendi o problema, velho, entendi o problema. Agora, onde estão os dados que vão me ajudar a resolver esse problema? Então, tá aqui nesse pedaço. Logo depois, ele vai fazer o seguinte, cara, beleza, identifiquei os dados, analisei, agora eu preciso tratar esses dados. A gente chama de, sabe de que se tratar? É de pré-processar dados, beleza? Então o cara vai fazer o quê? Ele vai fazer esse trabalho aqui de pré-processar os dados. Então ele vai trabalhar os dados, ele vai fazer limpeza, ele vai fazer transformações, ele vai fazer criações, ele vai fazer muitas coisas aqui dentro, beleza? Ele vai fazer
tratamentos, beleza? Então ele vai fazer uma cacetada de coisa aqui. Deixa eu transformar isso aqui também. Deixa eu ver, vou deixar esse cara assim, bolinha aqui, vou deixar assim, beleza. Então ele vai trabalhar com esse tanto de coisa aqui, beleza? Ótimo, beleza. Eduardo, e quando eu me conecto com os dados, o que eu faço, Eduardo? Aí você vai acessar os dados. Voltando para a fase 2, né? Depois que você acessa, você faz uma análise das dimensões, né? Das dimensões dos dados. Quantos dados tem aqui? Quantas variáveis eu tenho, né? Estatísticas dos dados. Fazer análise. Eu acesso primeiro, depois eu olho as dimensões dos meus dados, né? Sei lá, eu tenho a variáveis, né? Variável, varível não, né? Variável, ela é diária, ela é mensal, ela é ano, ela é dia, hora, minuto, segundo, né? E por aí vai. Beleza? Então, isso é analisar as dimensões, né, das variáveis, né? Então, tô dando um exemplo aqui, né, da série dos dados, né? Pô, esses dados que eu tenho são dados diários, são dados mensais, né? É uma série temporal. O que é esse negócio? Então, é isso que você faz aqui na parte de conexão, da parte de conexão e análise dos dados. Beleza? Eu acesso os dados. E onde estão esses dados? Né? Em bancos de dados, né? Estão na web, estão em planilhas, né? Estão nos servidores. Então, os dados eles está em cloud, beleza? Local onde os dados estão, né? Você vai lá acessar esses dados. Dado que você tem já esse trabalho mapeado, né? Que talvez seja um trabalho assim, um trabalho razoável, né? Você, beleza, partiu de um problema de negócio, a gente já vai falar sobre o problema de negócio, tô deixando ele para o final porque ele é mais bonitinho. Então, beleza, sabe qual é o problema, vai para as conexões, depois das conexões, é aí que você vai lá para o pré-processamento de dados. Olha só onde a gente está, né? A gente está aqui na terceira etapa aqui da criação de aplicações. Depois, nossa senhora, o que eu fiz aqui? Que louco. Deu uma subida aqui, tá aqui. Depois, para onde eu vou, Eduardo? Aí sim, você vai fazer as máquinas preditivas. Máquinas preditivas, beleza? Você vai fazer máquinas preditivas com o quê? Com machine learning, beleza? Então aqui dentro você vai aplicar machine learning, você vai aplicar deep learning, beleza? Então aqui dentro você vai utilizar metodologias para desenvolver as predições. 100%? Então aqui dentro você está fazendo exatamente isso aqui, cara. Boa noite, Amilcar, beleza? Fala, Vini, beleza? Então, ó, é isso que você está fazendo aqui, beleza? Machine Learning, Deep Learning, metodologias em metodologias gerais, estatísticas, tá bom? Matemáticas, é isso que você faz aqui nessa etapa. E por fim, você faz a entrega. A gente chama, sabe de que essa entrega? O deploy. Você implementa essa parada, né? Você faz a entrega do projeto, né? Resolvendo o problema de negócio. Beleza, CD Pro. Então, um cientista de dados profissional, né, um CD Pro, ele não está envolvido só na análise de dados. Ele não está ali só na fase de gerar relatório, né? Eu podia colocar aqui também, né? Gerar relatórios, né? Gerar relatórios. Aí eu posso colocar aqui o BI, né? Relatórios de KPI, né? Fazer dashboards. Beleza? Não, cara. Assim, olha aí a dimensão de um trabalho de um cientista de dados profissional. Vai muito além, né, CD Pro? Então, olha só, o tanto de coisa que você tá vendo que você
precisa aprender de forma técnica, né? E eu estou só pensando na parte técnica, né? O cientista de dados profissional ele ainda precisa de outras qualidades ainda, né? Que a gente chama de qualidades soft skills, né? A gente fala sobre isso outro dia. E o deploy aqui é a entrega em si, né? Como que você entrega? É um sistema que você faz? É um app que você entrega, né? Ou você entrega o modelo modelo pronto, né? A máquina preditiva pronta, só para ela fazer as predições. Tem como fazer isso, Eduardo? Eu posso entregar só o modelo? Uai, pode, saca? Tem aplicações nas quais, cara, não é necessário fazer um sistema, não é necessário fazer um app, eu só quero prever um valor, e aí, dado que eu tenho esse valor, aí sim eu uso esse valor para fazer o que eu preciso. Vou dar exemplo aqui para vocês, beleza? Então, olha a grandeza, né? Onde vai essa parada? Né? Então, você entende o problema, aí você vai para análise e conexão dos dados. Análise e conexão dos dados, eu preciso acessar dados. Onde estão os dados? Banco de dados, estão na web, estão nas planilhas, estão nos servidores, estão em cloud, beleza? Analiso as dimensões, faço estatísticas, gero relatório. Então, ó, esse é o trabalho aqui na análise de dados, beleza? Depois, eu preciso transformar esses dados. Por quê? Transformar entenda quando eu falo transformar, cara, eu preciso limpar, eu preciso transformar, preciso criar novos dados, preciso tratar os dados. Depois eu preciso fazer as máquinas preditivas. Como que eu faço? Com machine learning, com deep learning, com metodologias para esse fim. E como que eu entrego? Eu entrego por meio de sistemas, aplicações, ou entrego o próprio modelo. E isso aqui, ele também não está escrito na pedra, não existe certo e errado, beleza, CDPRO? Aqui também não tem esse negócio, não existe certo e errado, não existe só assim que está certo, cara, não, beleza? Não, definitivamente não. Isso ali é só uma forma, uma abordagem onde eu acho que é interessante para que você conheça o que é e o que faz um cientista de dados, né?